Tivemos mudança na tabela do Brasileirão. O Corinthians agora faz parte do G5. O Atlético Paranaense caiu um pouquinho na tabela. A gente vai ver toda essa mudança, quais times caíram de posição, quais subiram, no caso, o Corinthians, e a gente vai falar sobre a quarta rodada do Brasileirão. Se você estava dormindo, tivemos jogo do Brasileirão nessa semana. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Tabela do Brasileirão atualizada para quem tem toque igual a mim. Agora tá todo mundo com 3 jogos, mas isso não vai durar muito tempo não, tá? Seja bem-vindo ao Torcedorismo, eu me chamo Diogo Cunha, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, você é muito importante pra gente, então não deixa de se inscrever, muito importante, cara. Tem muita gente que tá assistindo ao canal chegando agora, isso é bom demais, mas não deixa de se inscrever para apoiar o nosso trabalho, muito importante. Estamos com quase 114 mil inscritos, tá? Então se inscreve. E vamos para a tabela do Brasileirão, que está exatamente dessa forma. O Palmeiras segue na liderança, São Paulo, Fluminense e Bahia. O G4 não mudou, tá? O G4 não mudou, poderia ter mudado, tá? O Bahia corria risco de sair aqui do G4, o Atlético Paranaense. Se tivesse vencido o jogo atrasado da segunda rodada, né? Este jogo aqui, se o Atlético tivesse vencido esse jogo, seria o atual líder do campeonato. Mas acabou que o Corinthians venceu, mesmo sem ser o favorito da partida. O Corinthians venceu o Atlético. E o Corinthians pegou o elevador ali, subiu 5 posições e agora é G5. Passou, inclusive, o próprio Atlético Paranaense. Então, Mirassol perdeu uma posição, assim como Chapecoense, Bragantino e o próprio Atlético Paranaense, tá? E acabou perdendo ali uma posição para o próprio Corinthians. O Corinthians chega agora aqui no G5, fica a 1 ponto dos líderes. O Atlético também segue a 1 ponto dos líderes, mesma pontuação do Corinthians, e está perdendo no saldo de gols essa 5ª posição. Lembrando que nessa temporada o 6º colocado não tem mais classificação garantida para pré-Libertadores. Somente o 5º colocado. A CBF mudou o regulamento do Brasileirão nessa temporada. A partir de agora, o Brasileirão dará somente 5 vagas, né? Só 5 vagas para Libertadores. 4 delas de forma direta e uma na pré-Libertadores, né? A outra vaga que o Brasil tem direito, que vinha para o Brasileirão, passou a ser dada, né, como prêmio ao vice-campeão da Copa do Brasil. Então, essa vaga de pré-Libertadores a mais está lá na vice-campeão da Copa do Brasil, tá? Sobre o jogo de Atlético e Corinthians, né, o que esses dois times representam para o campeonato nesse momento, né? A gente vê que realmente o pessoal do G4 tem jogado um futebol muito consistente nessa temporada, então eles realmente são os 4 melhores times do Brasil no momento, apesar do Bahia ter perdido o jogo de ida pro O'Higgins do Chile na pré-Libertadores, tá? Isso aqui é preocupante. Essa derrota do Bahia aí foi a primeira derrota no ano. O Bahia foi derrotado e não jogou bem no Chile, tá? Ainda assim tem desempenhado um bom futebol. É muito cedo ainda. As principais competições... Eu sei que o Campeonato Brasileiro é uma das principais competições e ele já começou, mas ainda tá num ritmo lento. Muitos times ainda contratando, muitos times ainda readquirindo a principal forma física. Por exemplo, o Flamengo também não se encontrou, o Flamengo tem jogado muito mal, e todos nós, acho que até você que está assistindo esse vídeo aqui, os analistas de futebol, concordam que o Flamengo é um dos favoritos ao título, mas o futebol que o Flamengo vem jogando nesse momento não é nem de favorito a vaga em Libertadores. O Flamengo tem jogado muito mal. Falando em competições internacionais, o Flamengo foi derrotado pelo Lanús também, não jogou bem, tomou 3 gols, o Lanús teve 2 gols anulados, mas um deles valeu, o Flamengo foi derrotado na Argentina. E no Brasileirão também o Flamengo não tem desempenhado um bom futebol. Então é um dos times que a gente vislumbra um crescimento ao longo da temporada, né? Alinhando aí fisicamente os seus jogadores, taticamente, tecnicamente. Rapaziada voltando a focar no Brasileirão. O time do Flamengo parece um pouco disperso. Então, apesar disso tudo, esses 4 times aqui estão à frente dos outros, tá? Na janela, né, de amostra que a gente tem, esses 4 times estão jogando melhor do que todos os outros no campeonato. E aí entra Corinthians, Atlético Paranaense, que para mim eles fazem parte de um bolo ali, né, de um grupo do campeonato, que a gente pode colocar Corinthians, Atlético, dá para colocar Mirassol, dá para colocar o Curitiba, que são os times que estão jogando um futebol competitivo, tá? A Chapecoense, o Bragantino, cara, também, tá? O Bragantino também, porém a tabela do Bragantino não foi das mais difíceis nesses 3 primeiros jogos, inclusive a da Chape também. Eu acho que eles estão, Bragantino e Chape, eu já coloco na 3ª prateleira, tá? Eu já coloco na prateleira junto com o Flamengo, com o Botafogo, com o Grêmio, tá?
E os outros times que eu não citei, né? Vitória, Atlético Mineiro, Remo, Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro, são times que estão preocupando nesse iniciozinho de temporada, tá? Alguns mais, outros menos, alguns demonstrando evolução como o próprio Remo, outros demonstrando preocupação como o Vitória, o Atlético Mineiro aí com um novo treinador também deve mudar um pouco a sua postura, o Atlético também é um dos times, assim como o Flamengo, que tem potencial para crescer, mas focando em Atlético Paranaense e Corinthians, cara, ambos os times têm times competitivos, ambos os clubes têm times competitivos. O que eu quero dizer com isso? Os 11 titulares, tanto do Corinthians quanto do Atlético, quando a gente coloca lado a lado, os titulares do Corinthians, no papel, são melhores que o do Atlético. Um pouco melhores, né? O Corinthians tem Yuri Alberto, que nem jogou nesse jogo. Tem o Memphis, tem o Garro, tem o Bidon, tem alguns jogadores assim que tecnicamente se sobressaem. O Atlético Paranaense, por exemplo, a gente pode citar o Viveiros, que está jogando muito nessa temporada. O Luiz Gustavo também foi bem. O Portija também começou muito bem. O Teran, um grande zagueiro também que o Atlético tem ali. Tem excelentes titulares. Quando a gente puxa para o banco do Atlético, cara, o banco do Atlético é quase que inexistente, tá? Deixa eu te explicar melhor. O Atlético está apostando as suas fichas muito na base. Tem excelentes jogadores. Tem Léo Derek, tem Bruninho, tem grandes jogadores ali na base, só que são jogadores jovens que não te dão sustentação ao longo da temporada inteira, porque são jovens e raramente todos os jogadores jovens de um clube vão ter ali uma regularidade boa ao longo da temporada em alto nível. Eles estão subindo agora, eles estão se adaptando, eles estão aprendendo, eles estão se reforçando fisicamente, eles estão entendendo como é o futebol profissional. Então, você não vai poder confiar 100% num banco de reservas só de jogadores jovens, que é basicamente o que o Atlético Paranaense tem hoje em dia. Então me preocupa um pouco o elenco do Atlético, né? A gente sabe que é uma temporada muito longa, vai de janeiro a dezembro, tem Copa do Brasil no meio, o Atlético vai precisar do seu elenco, e nos jogos em que o Atlético precisa, por exemplo, o Viveiros não tem reserva, né? Tem ali o Mastriani que poderia jogar, mas o Atlético não tem escalado o Mastriani ali no Brasileirão, tem deixado o Mastriani de fora do Brasileirão, tem alguns jogadores que podem jogar, a galera ali dos aspirantes que tem jogado o Campeonato Paranaense. Quando esses jogadores se juntarem ao elenco principal, né, pode ser que o Atlético tenha um pouquinho mais de elenco, mas o elenco do Atlético me preocupa no decorrer da temporada com as lesões, quando as lesões forem acontecendo, o Atlético terá poucos jogadores para manterem o nível do time titular, que é um bom titular, é um time competitivo, tanto que está aqui na 6ª colocação, já venceu o Inter fora de casa, já venceu o Santos e jogou melhor diante do Corinthians, tá? Pecou muito nas finalizações, é outro ponto que o Atlético precisa focar em contratar, que é um centroavante, e provavelmente o Atlético vai deixar para o meio da temporada, mas precisa de um centroavante, um zagueiro principalmente também. O Corinthians, cara, tem um banco de reservas um pouco melhor que o do Atlético, não são só jogadores jovens, né? Mas ainda assim cai muito o nível do Corinthians quando a gente olha para o banco de reservas, tá? Então é um time que vai ter dificuldade de brigar no alto da tabela. Para mim, esses dois times, tanto o Corinthians quanto o Atlético, vão ter dificuldade de manter essa posição ao longo da temporada, de 5º e 6º, brigando por vaga em Libertadores, nesse momento eles brigam até pelo título, né? Pelo que a tabela diz, eles brigam pelo título. Pelo que o futebol dos dois diz, nem tanto, né? Eles realmente estão abaixo dos 4 primeiros colocados, mas foi isso que mudou. Pra gente dar uma palhinha da 4ª rodada, que vai ser só no meio da próxima semana, ali, a última rodada de fevereiro, tá? A gente vai ter somente 7 jogos, tá? O jogo de Flamengo, Botafogo e Bahia, esses 3 jogos serão atrasados, serão adiados, porque os 3 jogam competições internacionais e a CBF montou um calendário que elogiável, mas ainda assim com problemas, né? A CBF não consegue montar um calendário em que não precise adiar jogos dos times brasileiros. É impressionante. A CBF não sabia que o Flamengo ia jogar a Recopa. A CBF não sabia que Botafogo e Bahia iam jogar pré-Libertadores. Isso aqui não caiu do nada, não caiu do céu, né? A Conmebol não virou e falou assim, o jogo vai ser agora. Não, a CBF sabia dessas datas e mesmo assim jogou uma rodada de Campeonato Brasileiro para data internacional. Beleza. Eu elogiei bastante já aqui a CBF em momentos de mudança de calendário, mas isso aqui é pífio, tá? Isso aqui é uma falta de comprometimento com o seu próprio produto que é inacreditável. Esses jogos não tem nem data para acontecer. Vai ter que esperar esses times serem eliminados de alguma outra competição para abrir espaço aí para o Campeonato Brasileiro, esses jogos atrasados do Brasileirão. Então esses 3 jogos não vão jogar, consequentemente Mirassol, Vitória e Chapecoense também não jogam nessa rodada. E nós teremos ali o Atlético enfrentando o Bragantino fora de casa, na estreia da rodada, Remo e Inter no Mangueirão.
São os 2 primeiros jogos da rodada na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, tá? A gente ainda tem Curitiba e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético. O grande jogo da parte de cima da tabela é Palmeiras e Fluminense, são os 2 melhores times jogando futebol nesse momento no Brasil. É um grande jogo, tem um componente de que John Arias pode estrear nesse jogo aqui contra o Fluminense, né? Um ídolo do Fluminense, ídolo renegado agora, né? Pode estrear contra o Fluminense. Então temos esse jogão aqui. Temos esse jogo Remo e Inter, que, meu irmão, é muito importante para a gente entender melhor a definição de quem vai brigar contra o rebaixamento. O Inter vem poupando seus atletas no estadual, o Remo também, os 2 focadaços nesse jogo aí. A torcida do Remo deve invadir o Mangueirão, deve lotar o estádio. Um jogo muito importante na parte de baixo da tabela. Grêmio e Atlético são times de mesmo nível também. Cruzeiro precisando desesperadamente pontuar para sair da lanterna do campeonato. O Corinthians vem embalado. Coxa e São Paulo, né? Coxa e São Paulo também é um jogo que a gente pode esperar boas movimentações. O Curitiba precisando voltar a vencer dentro de casa. O Atlético geralmente vai bem contra o Bragantino fora de casa também, mas o Bragantino tem um bom início de campeonato. Vai ser uma rodada muito boa. Tá? Uma pena que a gente acabou de deixar todo mundo com 3 jogos, né? Mas a CBF vai ter que adiar 3 jogos na próxima rodada. Comenta aqui embaixo, cara, até onde o seu time pode chegar e se você acha que Corinthians e Atlético podem brigar pelo título até o final. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.